Você gostaria de ter acesso à biblioteca judaica com inúmeros recursos, sem baixar nada, nenhum tipo de software, nenhum tipo de aplicativo e o melhor de tudo, de forma totalmente gratuita? Então fique aqui nesse vídeo, porque é isso que hoje eu vou ensinar para você. Shalom, Haverim, Verhaverot, Berochim, Rabaim. Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Eu me chamo Wallace Silva e esse é o canal Biblicamente Falando. Bom, galera, já estamos aí na tela do nosso PC e eu estarei mostrando na prática como que é o funcionamento e como vocês podem aproveitar aí essa grande ferramenta. Aqui dentro do Chrome ou no navegador que você estiver usando aí, você vai fazer uma busca por Sefaria, que é um site judaico, e eu já vou explicar aqui o motivo pelo qual eu prefiro usar a versão web. Temos aí também a versão para smartphone, né, Android, porém eu não uso muito, pois ele tem suas desvantagens. Além de ocupar memória no seu aparelho, né, além de você ter que instalar ali, ele tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita ela é completamente em inglês, como aqui nesse site, porém a versão paga ela disponibiliza tradução. E como nós queremos fazer algo aqui gratuito, não desmerecendo o trabalho que tiveram para desenvolver, né, essa grande ferramenta, mas se você, assim como eu, não tem recursos para isso, então a alternativa que nós temos aí é usar o site e se utilizar, né, de algumas técnicas que há dentro do navegador para que a gente possa extrair, né, o máximo possível aquilo que a gente tem de melhor dentro dessa grande biblioteca. Temos aí o Tanar, temos o Mishnah, temos o Talmud, Midrash, Halachá, Kabbalah, temos aí a liturgia, enfim, temos muita coisa, Tosefta, Hassidut, Mussar, enfim, é muita coisa, o judaísmo do segundo templo, e nós podemos aqui se utilizar, né, desta ferramenta para fazer uma exegese saudável dos textos da antiga aliança, né, vulgarmente conhecido aí como Antigo Testamento. E como eu estava falando, se você acha melhor fazer as suas pesquisas, sua exegese, fazer o seu estudo pelo PC, se você não tiver uma máquina aí muito potente, você encontrará problemas ao executar o aplicativo, né? Pois para rodar o aplicativo Android dentro do Windows é necessário baixar emuladores. E se a máquina for muito antiga, não tiver virtualização no processador, esse emulador ele não vai rodar dentro da máquina que nós pretendemos utilizar. Ou se você tem uma máquina que já é mais potente, você já tem um emulador, já sabe fazer uso, você também pode instalar, mas tem a desvantagem, né, de ser completamente em inglês. E aqui vocês podem ver, vou entrar aqui na Mishnah. Nós estamos com o texto aqui completamente em inglês. Aqui o texto hebraico, mas aqui o layout, aqui, né, a página inicial aqui está em inglês. E se o seu, assim como o meu, está em inglês, você vem aqui nesses 3 pontinhos aqui em cima, você vem aqui em extensões e acessar o Chrome Web Store. Aqui dentro nós vamos procurar por Google Translate. E aqui nós vamos encontrar o Google Tradutor. Dê um clique sobre ele e você vai usar no Chrome, vai fazer todo o procedimento. No meu não vai dar porque eu estou em navegação anônima ou visitante, né? No caso eu estou no modo visitante, então na navegação anônima ou no modo visitante não tem como instalar extensões.
Mas assim que você instalar ele já vai estar pronto a ser usado. E é só você fechar esta janela, você dá aqui um recarregar esta página e ele já vai estar traduzido para você. Eu entrei aqui na janela, eu saí da navegação anônima, né, do modo visitante, e entrei aqui para ensinar vocês aí passo a passo. Nós vamos novamente em extensões, abrir o Chrome Web Store, procuramos Google Translate. Lembrando que esse tutorial aí é para pessoas mais leigas no assunto, né? Quem já tem mais, adicionar extensão, quem já tem mais experiência, já pode pular essa etapa e partir para o abraço. Ó, a extensão foi adicionada ao Chrome. Aqui nós podemos fechar esta aba. Vamos recarregar a página. E aqui já vai estar traduzindo para nós, ó. Tanar, Mishnah, Talmud, Midrash. Então nós vamos pegar um texto do Tanar. Pegar o Shema Israel. Aqui você clica numa palavra. Vamos clicar aqui em Shema. Aqui nesse lado direito vai encontrar aqui, ó, traduções, pesquisar nesse texto, índice sobre esse texto, comentários. Aí você vai encontrar Talmud, Midrash, Halachá, Tanar, Kabbalah, liturgia, pensamento judaico, Tosefta, Hassidut, Mussar, enfim. Aqui nós vamos pegar um comentário. Aqui tem vários comentários rabínicos. Aqui são todos os comentários que tem. E aqui você vai encontrar rabinos, sábios, né, pensadores judeus que vão falar acerca desta palavra aqui apenas, não é nem de todas essas palavras, né? Nós vamos pegar aqui Rashi. Aqui, ó. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Significa o Senhor que agora é nosso Deus e não o Deus dos outros povos do mundo. Ele será em algum futuro o único Adonai, né? O único Senhor, como é dito em Sofonias capítulo 3, versículo 9. Pois então darei aos povos uma língua pura para que todos possam invocar o nome do Senhor. E é dito ainda em Zacarias 14, 9. Naquele dia o Senhor será um, Errad, e seu nome um. Sifrei Devarim 31, 10. Aqui você volta novamente para os recursos e você pode pesquisar outros aí como Ibn Ezra, Rambana, Forno, enfim, tem muita coisa aqui. Ó, este é um mandamento que oferece explicação, pois já contido no mandamento, eu sou eterno Deus, é o princípio da unidade de Deus, como os rabinos disseram. O rabino Natan diz, a partir daqui há uma refutação para aqueles hereges que dizem que há dois poderes governando o universo, pois, quando o santo, bendita seja ele, o Hakadosh Baruch Hu, estava no monte Sinai e proclamou, eu sou o eterno teu Deus, quem protestou contra ele? Enfim, aqui são comentários rabínicos, mas se você quer algo relacionado à tradição mesmo, né, você vai ver aqui na Halachá. E esse daqui é uma obra assim, fantástica que você vai encontrar sobre a tradição judaica, né? Os costumes judaicos sobre lavar as mãos, enfim, todo o ritual judaico tem aqui no Aruch HaShulchan, que é o fundamento da Torá e o pilar do serviço divino é saber que existe um Deus. Então, a Torá, né, o que é chamado comumente de lei, ou Pentateuco, o fundamento da Torá, né, dessa lei, desse Pentateuco, e o pilar do serviço divino é saber que existe um Deus. Não faria sentido ter a Torá, não faria sentido prestar um serviço a Deus sem crer na existência de um único Deus, né? Aqui é o chamado monoteísmo, né? A crença em apenas um Deus e não
politeísmo, né? Crença em vários deuses, diversos deuses, que é único, que é singular e único, e que ele criou os mundos, ou seja, este mundo e o próximo mundo, este mundo nesta era e o Olam Rabá, o mundo vindouro, e que está constantemente nos observando. Se Deus me livre, ele de repente parasse de observar e guiar o mundo, mesmo que por um momento, o mundo voltaria ao caos e à desordem. Esta é a essência do que é declarado. Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, Hashem, né? Ra, o artigo definido, e Shem, nome, o nome, né? Porque dentro da cultura judaica, eles não pronunciam o nome de Deus em vão, né? Eles guardam esse mandamento. Então, enfim, aqui nós temos muita coisa, é muita coisa. Tem o Mishneh Torah, que é o fundamento da Torá, né? Este Deus é um, ele não é dois ou mais, mas um, unificado de uma maneira que supera qualquer unidade encontrada no mundo. Isto é, ele não é um sentido de uma categoria geral, que inclui muitas entidades individuais. Isso aqui é um ataque à Trindade, ó. Isso aqui é um ataque à Trindade. Porque na Trindade crida pelo protestantismo, né, pelo cristianismo, enfim, não todas as ramificações, não todas as denominações, mas na sua grande maioria, crê na Trindade, né? Nós cremos em um Deus, porém, este único Deus, ele subsiste em 3 pessoas distintas, né? A saber, Pai, Filho e Espírito. Então, na crença da Trindade, existe apenas um único Deus, porém, esse Deus, ele existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. São 3 persona, né? No latim, persona, pessoa, personalidade. Então, na crença trinitariana, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então, aqui, eles estão fazendo uma apologética contra a Trindade, né, do cristianismo. Ele não é 2 ou mais, mas, porém, né, um, unificado de uma maneira que supera qualquer unidade encontrada no mundo. Isto é, ele não é um no sentido de uma categoria geral que inclui muitas entidades individuais. Nenhum no sentido em que o corpo é dividido em diferentes porções e dimensões. Em vez disso, ele é unificado e não existe unidade semelhante a dele neste mundo. Se houvesse muitos deuses, eles teriam corpo e forma, porque entidades semelhantes são separadas umas das outras apenas pelas circunstâncias associadas ao corpo e à forma. Se o Criador tivesse corpo e forma, ele teria limitação e definição, porque é impossível que um corpo não seja limitado, ou seja, Deus, João 4,34, é espírito. Então, se ele é espírito, ele não possui forma humana, né? Ele não possui ali aquela limitação do corpo humano, aquele tabernáculo humano, né? Então, quando a gente vê alguns textos bíblicos que falam da mão de Deus não estar encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir, ou os olhos de Deus estão por todos os cantos, só contemplando os bons e os maus. Os pés de Deus, né, repousa sobre a terra, que é o estrado dos seus pés, né, os cabelos dos seus pés, enfim. Tudo isso que dá uma forma humana a Deus na teologia é chamado de antropomorfismo. E antropomorfismo é um recurso da figura de linguagem que atribui forma humana a Deus. Antropos, né? Antropos, do grego anthropos, que é homem, humanidade, e morfê, que é forma, então forma humana, forma de homem. E outros recursos também, como o antropopatismo, né?
de antropos e patos, né? Então patós, dando uma característica para que nós possamos compreender um ser incompreensível na nossa linguagem. Seria mais ou menos, simplificando aqui para o público que é mais leigo, seria mais ou menos que Deus, entre aspas, se rebaixou ao nosso nível para que nós possamos o compreender. É a mesma coisa de um pai, um adulto, quando ele quer conversar com um bebê de 2 anos, 3 anos, ele se abaixa na altura do bebê e ele começa a se abster da linguagem adulta, de uma linguagem mais inteligível, para falar na linguagem da criança. Quem nunca fez isso? Quem nunca viu alguém fazendo isso? Então seria mais ou menos o que Deus fez. Ele se abaixou para se comunicar conosco. Porque Deus, se ele fosse falar na língua dele, se a gente fosse tentar expressar Deus na sua essência, tal qual ele é, nós não conseguiríamos descrevê-lo, né? Nós não teríamos palavras, não saberíamos como expressar. Então Deus deixou para nós esses recursos para que a gente possa compreender um pouco acerca do seu ser, ainda que de forma parcial e limitada, mas ainda assim podemos ter um vislumbre do que é o nosso Deus. Então, continuando a nossa leitura aqui, e qualquer entidade que seja limitada e definida possui apenas poder limitado e definido, visto que nosso Deus, bendito seja o seu nome, possui poder ilimitado, como evidenciado pela revolução contínua da esfera. Vemos que seu poder não é o poder de um corpo, visto que ele não é um corpo. As circunstâncias associadas ao corpus produzem divisão e separação não só relevantes para ele. Portanto, é impossível para ele ser outra coisa senão errado. O conhecimento deste conceito cumpre mandamento positivo, como implícito em Deuteronômio 6,4. No judaísmo, os mandamentos são divididos entre mandamentos positivos e negativos, proibição e permissão. Aquilo que Deus permite e aquilo que Deus proíbe. Faça isso, disso você pode fazer, isso você não faça. Enfim, é basicamente um resumo. Então, é mais ou menos isso daí. A gente só vai conseguir dominar isso daqui usufruindo. Não tem como a gente pegar uma vez ou outra. A gente vai ter que ir experimentando, vai ter que ir fuçando, né, entre aspas, aqui, cada ferramenta dessa. Aqui tem o Seder Zeraim, que é a agricultura, né, na Mishnah. Aí temos aqui o Tratado de Berahot. Aqui embaixo tem o Seder Moed, né, que são os feriados, as festas judaicas. Aí tem o Shabat, Eruvim, Pesachim, né, que são as Páscoas, Shekalim, Yomá, Sukkah, Beit Zah, Rosh Hashanah, Tanit, Megillah, Moed Katan, Hagigah. E aqui embaixo temos aí o direito da família. Aqui tem os danos, né, sobre você causou um dano, você tem que devolver tanto. Aqui tem o Seder Kodashim, né, que são sacrifícios. E aqui nós podemos ver um pouco sobre os sacrifícios, né, que eram feitos nos templos. Aqui o Seder Tahrut, que é a pureza. E aí a gente vai ver do mikveh, né, o mikvaot, são os batismos e tal. Tudo que a gente vai ver sobre batismo, aquele batismo que a gente vê na Bíblia, aquelas purificações que a gente vê na Bíblia, a gente encontra aqui, mikvaot. Um exemplo, a mulher naquele período menstrual, ela tinha que ficar tantos dias. Aqui você descobre quanto tempo ela tinha que ficar, como que se fazia e tal. É claro que muita coisa aqui sofreu atualização por influência, né, do judaísmo posterior, né, aos tempos bíblicos. Porém, ainda assim nós conseguimos enxergar aqui um pouco da tradição como era antes. Nós podemos ter um vislumbre do como que era feito, e a gente pode ter muita coisa, mas muita mesmo aqui dentro dessa ferramenta, dessa biblioteca. Então é isso daí, eu não vou prolongar o vídeo porque já ficou muito longo nessa breve introdução. E no demais vocês vão ter que ir pesquisando, né,
sobre o que é, quem não conhece ainda, que não está introduzido no assunto, o que é Tanar. Tanar é um acrônimo ou acróstico, que são 3 divisões aqui, que o TA aqui é de Torá, o NA aqui é de Nevim, e o KH aqui, né, é o de Ketuvim. Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que para nós é o Pentateuco, Lei. Nevim são os profetas, e o Ketuvim são os escritos, né? Então, a Bíblia hebraica ela é dividida entre Torá, Nevim e Ketuvim, diferentemente das nossas Bíblias, né? A Bíblia cristã, ela já tem uma subdivisão, uma divisão completamente diferente. Então, Tanar é uma abreviação para o que nós conhecemos como o Antigo Testamento, né? Que está completamente errado, porque não é Antigo Testamento, não, a Bíblia ela não fica antiga, o que é antigo é a aliança, mas a Bíblia ali não. E aqui o que é o Mishnah, vamos pesquisar o que é o Talmud, né? O Talmud era um compilado de discussões rabínicas acerca de um assunto. O rabino tal disse isso, porque diferentemente do que se crê no cristianismo, não existe uma crença unânime dentro do judaísmo, né? Rabinos discutiam com outros rabinos, um rabino que escreveu algo lá atrás, em épocas posteriores, rabinos vieram contradizendo aquele pensamento, vieram contrapondo aquele pensamento e assim por diante. Então o Talmud aqui é uma obra que eu acho que é a mais conhecida, né? O Talmud Mishnah, aí no cristianismo. Temos aí também o Midrash. Midrash é a exegese, né? A exegese judaica. Então eles pegam um determinado texto ali, eles pegam um assunto e eles fazem ali uma exegese daquele assunto. Vamos ver aqui aquele mesmo texto de Deuteronômio. Vamos ver. Aqui tem as parashot, né? Que são as porções da Torá. Enfim, é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Não dá nem vontade de finalizar aqui o vídeo, porque é muita coisa. E você já aproveita aí, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas, comente aí a sua opinião, dê sugestões de novos vídeos, novos temas. E nós estaremos aí dentro do possível, procurando, né, trazer novos conteúdos, investir um pouco mais no nosso canal para o nosso crescimento e eleva espiritual. Aqui já traduziram como sozinho, né? Foi errado. Mas enfim, por hoje é isso. Tem até manuscritos aí. O Códice Leningrado, Códice B. Que é a cópia manuscritológica. Esse aí é o texto massorético, que nós conhecemos como massorético, né? Que já tem as pontuações, os sinais vocálicos aí, para representar o que nós conhecemos como vogais. No hebraico não tem vogais, apenas consoante. Mas os massoretas, eles colocaram esses pontos para que não se perdesse a vocalização, né, do texto hebraico. Mas é isso daí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. E mais uma vez, se você gostou, deixa aí o seu like. E que você faça um bom proveito aí dessa ferramenta. No telefone não tem nem segredo, nem ensinei. Eu ia ensinar como que se fazia no telefone, mas nem ensinei, porque no telefone só você clicou ali, ele já vai aparecer a opção de traduzir, né? Já no navegador aqui no computador já é um pouco mais diferente. Mas ainda assim, vale aí um like, né? Vale aí a sua colaboração e contribuição por esta ferramenta. Então, que Deus abençoe, faça bons estudos, seja moderado e lembre-se sempre, antes de estudar a palavra de Deus, a Bíblia, faça uma oração, convoque Deus para estar contigo, para abrir o seu entendimento, porque de nada adianta abrirmos o livro se não dobrarmos os joelhos. Não adianta nada estudarmos a palavra de Deus sem a compreensão do Espírito Santo, a compreensão dada pelo próprio Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Shalom, shalom, lehitraot. Até a próxima, se Deus
assim o permitir.